Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um LevaCast. Nessa temporada a gente tá trazendo o que a gente tem de mais precioso, que são as nossas histórias. Aproveita aqui e segue a gente nas nossas redes sociais. Em algum lugar da tela aqui vai estar aparecendo o LinkedIn, o Spotify, o Instagram e também o YouTube. Se inscreve aqui e ativa o sininho. Pro episódio de hoje, a gente vai estar falando com uma pessoa que veio de Betim. Quer saber quem que é? Roda a vinheta! E aí, Natan, eu sou campineiro e eu nasci em Campinas, mas quem nasce em Betim é betineiro? Quem nasce em Betim é betinense. Se apresenta aí pra quem não te conhece. Bom, meu nome é Natan, tenho 24 anos, moro em Betim, Minas Gerais, desde quando eu nasci. Então, sou um cidadão assíduo lá. E é isso. Cara, eu não sabia que existia essa cidade, Betim. Que isso? Juro pra você, não sabia nem que tinha nem no mapa. Belo Horizonte, pô. Belo Horizonte você conhece. Conheço, Belo Horizonte conheço. Mas Betim eu não sabia. E, mano, pra mim já é mais uma cidade que eu posso colocar na brincadeira lá do stop. Algumas pessoas falam certeza. stop, outras falam a dedonha, não sei. Eu já tenho Betim. Quando o pessoal coloca, sei lá, Blumenau, Bertioga, Não, Brasil, eu vou Betim colocar ninguém coloca. Betim. A não ser que tenha um betinense jogando. Ah, difícil. É. Difícil. Até hoje só conheci você que veio de lá. E eu nunca joguei isso. Nunca jogou? Você nunca jogou? Eu joguei, mas nunca coloquei Betim. Você colocava o quê? Não sei, eu não, tipo, Blumenau era a primeira coisa que me veio. Blumenau veio antes de Betim? É. Mas o pessoal de Betim colocava Betim. Provavelmente não. Caramba, mano. Mano, mas e aí? Cara, betinense, aqui em Campinas, mas como é que... E você nunca saiu de Betim, né? Não, sempre Morar em lá. outros lugares. Mas vamos falar um pouco da tua história, então? De como é que Natan, ou Natanos, surgiu? Mano, você nasceu em Betim, mas como é que foi sua infância lá em Betim? O que uma criança de Betim, o que a criança betinense faz? Cara, Betim é bem tranquilo, né? Não tem muita atração lá, não tem muitos pontos turísticos assim para se visitar, mas tem mais coisa histórica. Então, antigamente, na minha infância era... Hoje já não tem muita coisa. Antigamente, então, eu já não tinha menos ainda. Tinha um shopping só, bem menor, mas a alegria da galera era no cinema. E a galera mais fazia era no cinema, fazia rolê no shopping e tudo mais. Então, na infância, assim, ficava mais em casa, brincava na rua e estudava, era bem estudioso. Bem estudioso? Olha isso. Você é filho único? Filho único. Filho único, legal. E se você ia no cinema, você falou a diversão da galera era no cinema. Que tipo de filme você curtia assistir naquela época lá? Cara, eu curto ação, ficção, só não curto terror, né? Muito suspense, assim, muito drama também. Não, essas coisas que dão susto, saca? Não gosto. Mas coisa que surpreende, eu gosto. De susto, não. Pô, da hora. Você falou que você era uma criança muito estudiosa também, né? Mas você nunca deu nenhum trabalho assim pro seu pai ou sua mãe na escola? Cara, pior que não, viu? Meus pais falavam que nunca precisavam ser chamados na escola pra poder... ele tá fazendo bagunça aqui, tá mau comportamento assim. Pior que nunca, cara. Pô, o cara é um anjo. E eu era chamado da escola direto. Nossa, direto. Começou guerra de bolinha. Nossa, direto, assim. Não, é claro que não sou um anjinho completamente. Eu acho que às vezes, né, tipo, guerra de bolinha, é claro que eu pegava e tacava umas também, mas eu... então ele era ligeiro. É ligeiro, tinha que ser rápido ali. Mas assim, você falou que você era bom nos estudos, mas tipo, qual que era a matéria que você mais curtia e tudo mais? Eu curtia muito matemática. Eu Será que isso é uma tendência? Pode ser. Eu curtia muito matemática e biologia, ciências, né? E eu gostava muito de matemática porque pra mim era fácil, porque era somente fórmulas. Então você já tinha, pronto, era só aplicar aquilo e estava feito. A galera tinha dificuldade de decorar as fórmulas, eu conseguia decorar um pouco mais fácil. Sempre teve essa facilidade, assim, tipo... mais ou menos, né? Não aquele cara, nossa, como ele decora, né? Mas... Pô, da hora. E aí, tipo, você foi passando a sua infância e tal, Betim lá, brincando na rua, sei lá o quê, sempre ligeiro, assim, pra ninguém pegar você ali, né? Com a mão na massa. E você chegou na sua adolescência, você ainda continuou sendo um cara muito estudioso? Sim. Na infância também eu jogava muito. Tinha um... Meu pai também gosta, né? Então, assim, ele tinha um PlayStation 2 lá e tal, né? Na infância, né? Sempre teve um Play 1, depois veio o Play 2 e tal. E meu pai sempre jogava ali, às vezes até mais que eu, que às vezes ele virava a noite jogando. E já eu não, tinha que estudar, fazer outras coisas, então... mas eu tava sempre jogando também. E quando fiquei adolescente também, continuei nesse mesmo ritmo, né? Jogando e tal, mas
estudando muito ainda, mas quando a gente vai crescendo, né, vai ganhando mais responsabilidade, tem mais coisa para fazer, mais coisa para estudar, então não jogava na mesma frequência que eu jogava quando eu era criança, né? Cara, você falou que você sempre estudou, né? Mas você tinha, tipo, alguma metodologia pra estudar, tipo... Não. Ou só sentava lá e estudava, assim? Não, só sentava e estudava mesmo. E rolava, fluía, assim? Fluía. Eu gostava de estar focado nos estudos, aprendendo. Eu gosto de estar aprendendo coisas, sabe? Então, o conhecimento ali eu gostava muito de adquirir. Caramba, mano, inveja, tá ligado? Porque eu, pra sentar na cadeira... Assim, você escolhia estudar em vez de jogar. Eu fazia o contrário. Eu escolhia jogar em vez de estudar. Chegava assim numa prova, num trabalho, assim... Pensar, tem que entregar o trabalho sexta-feira. Uhum. Descobri isso na segunda. Eu fazia, mano, hoje eu vou jogar terça fácil. Jogava pra caramba na segunda, virava à noite, acordava terça, tô cansado, mano. Ó, de hoje não passa. Na quarta eu faço, jogava. E é isso até na quinta. Quinta à noite eu falava, mais meia hora. Eu acordava na sexta eu dava o meu jeito, entregava o trabalho. Sei. Bom, geralmente não, mas entregava o trabalho. Virado, e depois do trabalho, que eu tinha entregue lá, recebido a nota perdida, era uma nota não tão boa, aí eu falava, pô, mano, vou jogar aqui pra... Desestressar aqui, tá ligado? Então, pô, inveja aí, inveja não, mas pô, admira aí pô, sua persistência aí nos estudos, cara. Valeu, obrigado. E você sempre, tipo, veio estudando assim e tal, e, mano, como é que você caiu em tecnologia? Bicho, nessa época, né, da minha infância e adolescência ali, chegou um computador lá em casa. Apesar de não ter internet assim sempre, naquela época era internet de escada ainda, mas tinha o PC lá e, né, eu acordava cedo para ligar o PC e ficar fazendo nada nele, né, mexendo no Paint ali, fuçava as ferramentas dele, o que ele tinha, o que era capaz de fazer, mas assim, não fazia nada praticamente, só ficava brincando lá. E eu curtia isso, não sei porquê, mas eu gostava de estar mexendo nele ali, sabe, naquela tela, vendo a tela e tal, era algo novo também. Mas aí, com o passar do tempo, aí veio a internet, né, com mais acesso e tal, então fui mexendo cada vez mais no computador. Às vezes o computador ficava aberto lá, eu via as peças dele internamente, achava interessante aquilo, aquela estrutura, não entendia, mas tinha um interesse em conhecer aquilo, né? E sempre achei bem legal isso, até que no ensino médio, assim, no final do ensino médio, ali naquela decisão de, vou para a faculdade agora, não vou, o que eu faço da vida? Então, eu acabei escolhendo ali o curso de sistema de informação na área de TI, assim. Mas espera aí, vamos entender um pouco antes aqui. Uhum. Você não tinha internet, não. Né? E tipo, isso daí, você tava estudando ainda, ensino médio e tudo mais. E, cara, você só ficava mexendo no Paint ali? Quando eu era mais jovem, sim. Quando eu tava no ensino médio, já tinha internet e tudo mais. Mas quando eu era mais criança ali, cara... Mas você ficava só desenhando ali? Desenhando, fazia vários desenhos lá, salvava, fazia outro desenho. Mas, tipo, do desenho você já foi, tipo, tendo interesse, sei lá, tipo, nossa, como é que esse sistema de desenho funciona? Sim. Você criança já, pô, pensava nisso aí, eu ficava curioso, muito curioso pra saber como que aquilo funcionava. E você também era curioso na parte do hardware, né, gente? Que a parte do hardware, lembrando, tem uma analogia, né, que fizeram muito boa. Eu não esqueço até hoje. O pessoal fala assim, o que é software? O que a gente xinga? O que é hardware? O que a gente usa? Então, hardware é o que você consegue tocar ali do computador. E você sempre gostou muito dessa... Pelo que você falou aqui, você gostava muito dessa parte do hardware também, que você via as peças ali quando estava aberto e tal. Ficava tentando como é que elas funcionavam, né? Sim. O que mais te intrigava naquilo? Tipo, hoje você sabe quais são as peças, mas naquela pessoa... Pra mim, a TI, eu não tinha uma dimensão de o que era a TI, assim, na tecnologia. Pra mim era aquilo, o computador, tipo, quem faz o computador é de TI, pra mim era só isso. Então, isso me intrigava também, tipo, é só isso aqui e tal, apesar de ter muita coisa aqui que eu não entendo, é isso aqui, é o computador, as peças e tal, isso me intrigava bastante também. E assim, na escola, a gente não tem uma... Mas no ensino médio normal, a gente não tem a matéria ali de informática, né? Como é que você foi, saiu ali daquele contexto, cara, eu tô jogando, tô fazendo uns desenhos no Paint, tô mexendo um pouquinho na internet, pra ciência da computação. Foi ciência da computação que você fez, né? Sistema de informação. Sistema de informação. Isso. Cara, na verdade, eu fiquei em dúvida entre 2 cursos, né? No final do ensino médio ali, eu estudei na PUC, e a PUC ela faz um evento chamado PUC,
na minha cidade tinha a faculdade PUC. E ela fazia esses eventos, chamada PUC Aberta, onde ela abria a faculdade para pessoas de fora, montava estantes, né, estantes dos cursos, onde a gente podia ir lá e conhecer os cursos. E aí, no último ano ali do ensino médio, eu fui num evento desse, conhecer, e me interessei por 2 cursos. Né? Eu já fazia academia, eu sempre gostei de esporte, né? Igual não comentei, mas eu jogava basquete no ensino médio. Fiquei jogando basquete. Eu joguei basquete uns 2 anos no time da cidade, de Betim. E depois acabou o time, né? E depois entrei na academia, e gostava muito de academia. Então já tinha essa pegada também para esporte, essas coisas, né? Porque na academia, quando eu fazia academia, eu gosto de estudar, eu ficava pesquisando muito sobre questão muscular, como que funciona os músculos, os tendões e tudo mais. Então, eu ficava pesquisando sobre isso e aprendendo também, como eu podia melhorar os movimentos lá que eu fazia na musculação. Da hora. Tipo, você era o cara que chegava assim na academia, assim, colocava assim o braço em cima do... Não era pra tanto. Né? Aí você ficava tipo, nossa, mano, tá contraindo aqui o... Não é nossa, assim. mano. Tem gente que faz isso, né? Mas eu já vi muito isso acontecer. O que mais tem, né? Os caras fazendo aqui só... Nossa, mano. Aí tem os que dão uma torcidinha, pega mais. Isso quando não grita, né? Pra fazer um movimento. Mas não era esse tipo de pessoa, não. Eu só gostava de entender o que eu estava fazendo. Igual, mexer no computador, que tinha curiosidade de entender aquilo. Então, estava fazendo musculação, tinha curiosidade também de entender como aquilo funcionava. Né? Não é só puxar peso, fazer um movimento. Então, quando eu fui nesse evento da PUC Aberta lá para descobrir os cursos, eu me interessei por 2. Um deles foi fisioterapia e o outro foi sistema de informação, que era o único que a PUC oferecia ali, em questão de TI. E não tinha vontade de fazer direito, engenharia, medicina, essas coisas, né? Então, esses 2 foram os que mais me atraíram. Mas, vamos lá. Você gostava muito de academia, né? E também já praticava esporte. Sim. Inclusive, ganhou muitos campeonatos, né? O time de Betim ó. Era, né? Não sei como tá. Acho que não tem mais o time lá. O atleta camisa 10 saiu. Mas o time não era muito bom, não. A gente sempre perdia todas as partidas. Mas o que valia era a gente estar ali, né? Treinando junto, conhecendo pessoas, praticando um esporte, mas não, a gente não ganhava muito, não. Mas então, por que de fisioterapia, por que não, sei lá, educação física? Então, a PUC da minha cidade não oferecia esse tipo de curso. Aí, se eu quisesse conhecer outros tipos de curso, eu tinha que ir para outras PUCs. Por exemplo, em Belo Horizonte, que é a capital lá, já tem outras PUCs que oferecem outros tipos de curso. Então, os que tinham ali na PUC de Betim, que eu decidi ali mesmo mais perto, eram esses. Mais voltados ali pro que eu já gostava. Saquei. Aí você tava, tipo, entre fisioterapia e... Sistema de informação. Antes de você ir na PUC, ali na PUC de Portas Abertas, né? Você nunca tinha tido nenhum contato real, assim, com a programação? Não, pior que não. Com a programação em si, não. Só na faculdade mesmo que eu fui ter esse contato e entender mais. Pô, da hora. Aí você foi, tipo, lá no curso, no stand, né? Isso. E o stand era nada a ver, cara. Como é que era esse stand? Era um cara com um robozinho, ele ficava lá, um robô de Lego, né? Ficava lá mexendo e tal, te controlava o robô, aí tinha umas bolinhas assim que o robô ia lá, via e tal. Mas não é meio isso, né? Porque tinha um panfletinho com a ementa, mais ou menos, do curso, sabe? E, tipo, o cara tava apresentando uma coisa que era nada a ver. Mas eu gostei da ementa, não gostei muito do que ele apresentou. Os caras foram pra encantar lá com o robôzinho. Queria atrair a galera com o robôzinho. Né? Todo mundo no robô, esse ali já... Robô que não parece isso, não. Botei matemática aqui. E aí, tipo, eu dei esse voto de confiança para sistema de informação. Falei, não, eu sei que de fisioterapia provavelmente eu vou gostar. Agora, esse de TI eu não sei. Então, tipo, dar um voto de confiança aqui para TI, vou tentar fazer para ver qual é desse curso e ver se eu vou gostar ou não. No pior dos casos, se eu não gostar, eu vou para fisioterapia. Nossa, mas foi uma decisão bem diferente, né? Porque, assim, você foi para um curso que você não sabia que ia gostar. Eu não sabia. Ao invés de um que você sabia que você ia gostar. Uhum. Porque nessa época também eu descobri que, tipo, tinha sistema de informação, ciência da computação, engenharia de software, tinha várias áreas, né, para se estudar assim na TI. E você descobriu lá no stand? Isso, eu descobri lá também. E a pouco eu oferecia esse sistema de informação. Aí eu vi o panfleto com uma coisa, o cara apresentando o outro lá, e fiquei meio na dúvida, mas decidi dar esse voto de confiança.
e ver se eu ia gostar desse curso ou não. E acabei que eu amei o curso. Pô, que da hora. Aí você já, tipo, fez inscrição lá mesmo no... Ah, não. Depois voltei pra casa, fiquei pensando nisso e tal. Depois fui lá, fiz inscrição. Aí você estudou um pouco mais sobre a área. Pesquisei mais um pouquinho também. E, tipo, o que te chamou a atenção dentro dessa área real? Tipo assim, pô, você não tinha nenhum contexto de programação. Sim, não tinha nada. Nunca tinha feito, sei lá, nunca tinha codado de maneira de nada. Uhum. E você chegou na sua casa só com, pô, ideia, sistema de informação, sei lá o que, jogou no Google, e o que você viu lá e falou, pô, é isso? Uhum. Eu pude ter uma compreensão maior de quão complexa é a área de TI, né? O quão vasta, né, ela é. Não é somente programar. Quando eu comecei ali, estava pesquisando e comecei o curso, eu não tinha ideia de que eu seria programador igual sou hoje, mas... Você é programador? Porque eu vi que esse curso de Sistema de Informação, ele é abrangente. Então, ele é tipo como se fosse um resumão de um pouco de cada coisa que tem ali na TI, sabe? Ele fala sobre programação, fala sobre teste, fala sobre projeto, fala sobre marketing também voltado a isso, sabe? A gestão em si de uma área de TI, de um software. Então, eu gostei disso. Eu falei, não, legal. Já é um bom início, então. Isso me atraiu porque era geral. Eu imaginei que eu fazendo um curso assim, eu poderia escolher uma vertente e ir para ela, tipo, programação, produto, teste, sabe? Tipo, o que chamou a atenção foi, tipo, mano, eu posso ir pra qualquer lado aqui dentro. Exato. Eu já tava, assim, né, meio receoso de não gostar. Então, falei, não, legal. Se eu não gostar de uma coisa, eu pelo menos posso ir para outra, mas na mesma área, sabe? Da hora. E, tipo, beleza, recente a saída do ensino médio, entrou na faculdade, num curso que você nem sabia que você ia gostar. Acabou gostando, mas como é que foi esse processo, mano? Como é que foi as primeiras matérias ali, tipo, entender um pouco de programação, sua cabeça, sua família, você ficava já usando aquele mesmo PC lá que você tinha lá atrás, com internet de escada. Nessa época já tinha uma internet mais violenta, né? Mas... Betim tem internet violenta. Betim tem internet, né? Tem saneamento básico, tem energia, viu, gente? Você não encontra, né? É tudo asfaltado, não tem carroça na rua. Tô brincando, tem sim. Carroça tem. Mas não é a maior parte. Mas, cara, meus pais apoiaram, né? Não, o curso que você fizer, a gente tá te apoiando. Então, comecei o curso mesmo e nas primeiras matérias, assim, foram bem mais introdutórias, né? Então, eu fui sentindo o gostinho ali do curso. Tinha umas matérias bem básicas de programação, mas já me atraíram ali na forma da didática dos professores, na forma que eles ensinavam, o que eles ensinavam. Isso foi me atraindo cada vez mais. Eu fui passando de semestre, né? Passei para o segundo semestre, aí já começou a avançar mais no conteúdo do que no primeiro semestre. Então, eu fui gostando muito. Então, praticamente no primeiro semestre, eu já decidi que eu queria continuar. E no segundo, só tive mais certeza mesmo. Pô, que da hora. Cara, eu te perguntei isso porque, pra gente ver, né, como que é louco pra cada um, né? Quando eu fiz a faculdade, eu entrei pelo Enem, na faculdade que eu fiz. Quando eu fiz o Enem, lá você tem duas opções, né, de escolha de faculdade, assim. A minha primeira opção, 100%, era audiovisual. Não é mesmo? Isso. Cara, eu passei o ano de 2017, se não me engano, 2016. Eu entrei na faculdade em 2017. 2016 inteiro fotografando. Então eu ia pra, Caraca. eu ia pra, musical, assim, fotografava com a galera, ia pra evento de música, fotografava, gravava, tá ligado? Mano, fazia muita parada assim, já tava, trampando já com uma amiga minha. Então, eu fazia as edições, assim, de imagem. Cara, fazia muita parada, assim. Aí eu fui num evento muito parecido com esse da PUC que você falou, né? Mas na época eu tinha sido na Metrocamp. Vi toda a parte de áudio dos caras. Os caras, pô, estamos fazendo negócio de rádio aqui, sei lá o que. Nossa. Aí fiz o Enem e tal. Nessa época eu tava trampando ainda, não. Já tinha saído do trampo já. Tinha conhecido um cara bem da hora, assim. E eu sempre trabalhei na área de tecnologia, né? E esse cara era um diretor muito da hora que a gente tinha lá. E eu desde pequeno, enfim, tinha uma coisa que eu trago como objetivo meu. E, enfim, agora em outra oportunidade eu conto essa história grande. Depois tem que ter um LevaCast com você aí, que é o entrevistador. Hein? Tá vendo? Aí, enfim, eu tinha encontrado... A minha segunda opção acabou se tornando análise de desenvolvimento de sistemas, né? Por conta do lugar onde o curso da minha faculdade era. Certo. Aí quando eu entrei lá, enfim, não entrei na de audiovisual, né? Entrei na de sistemas
E eu tinha certeza que eu queria sair do curso no segundo semestre. Caraca. Mas eu não saí, eu continuei. Uma boa decisão. Tá? Mas olha só como o processo é diferente pra cada um. Né? Pô, que da hora, cara. E tipo assim, depois que você terminou o seu curso, você amou o seu curso a partir do segundo semestre, você já tava codando, você já... pra onde você foi? Cara, no meio desse processo ali da faculdade, né, eu fiz vários estágios ali. No segundo semestre começou a matéria de programação orientada a objetos. Ali eu gostei muito mais ainda de programação, então já estava tendendo ali para ser um programador. E tem um processo de monitoria lá, por exemplo. Um monitor é uma pessoa que ajuda os alunos, antes da aula começar. Ele reserva um tempinho ali, por exemplo, 2 horinhas, se eu não me engano, todos os dias, ou 3 vezes na semana, não sei, para poder receber os alunos lá no laboratório, né? Tinha um laboratório de informática lá. Quem tem dúvida, tem dúvida no exercício tal, no trabalho tal, sobre a programação e tal. Aí eu ficava lá ajudando a galera, sabe? Então, durante esse período, participei disso e também fiz vários estágios ali, da área mesmo. Mas sempre ali, muito ligado à faculdade, né? Sim, E você fez esses estágios... Você era monitor na faculdade, né? Mas depois você foi para o mercado, alguma coisa assim? Sim, o meu primeiro estágio mesmo, sem ser, né, esse programa de monitoria, foi na prefeitura lá de Betim, como manutenção de computadores, né? Acho que a maioria dos primeiros estágios que a gente consegue né, em coisas mais assim de suporte, né? Então era suporte, manutenção, eu ficava rodando a prefeitura inteira lá, pegando computador. Eu não sabia muito disso também, né? Porque eu tinha entrado na área recentemente, não sabia muito as peças do computador ali, como que elas se funcionavam entre si, né? Mas quando eu entrei lá, a galera me ensinou bastante coisa. Eu aprendi tudo lá com o pessoal que estava na prefeitura já, o pessoal mais antigo. Eles me ensinaram a dar manutenção do computador completa. Isso foi muito bom, eu gostei demais disso. Mas assim, a expectativa era, tipo, já tá programando alguma coisa. Sim, eu tentava um estágio ali na área de desenvolvimento. Mas eu consegui esse e bati nesse ali até para aprender também um pouco mais sobre manutenção, né? Mas nas horas vagas lá do estágio, tinha muitos estagiários lá. Então a galera era da faculdade também. Alguns até da mesma faculdade que eu, outros de outras faculdades, mas todo mundo em curso na TI. E a galera ficava lá, a gente ficava trocando ideia sobre programação e tal, porque todo mundo lá era estagiário, então eu era novo na faculdade, tinha muitas dúvidas sobre isso e tal. E a gente ficava trocando essas ideias e falava, tô com um desafio lá assim, um dever assim para fazer tal coisa. Aí eu ficava ajudando a galera, às vezes até abria o código lá no computador e eu ajudava a galera e tal, e meu supervisor ficava vendo isso. E aí surgiu uma vaga num setor de geoprocessamento lá da prefeitura. Geoprocessamento? Geoprocessamento. Como assim? Explica um pouco melhor. Pra galera que não entende. O setor de geoprocessamento... A prefeitura tem um setor que trata do mapa da região, né, e tal, essas coisas. E tem não sei se toda a prefeitura tem, mas lá tinha esse setor de geoprocessamento que fazia softwares específicos para essa questão de geoprocessamento, de mapa, de lugares, de Betim. E também fazia outros softwares para a prefeitura que precisasse. Inclusive, o site da prefeitura era feito lá, essas coisas, sabe? Caralho, Betim tem um setor de geoprocessamento. Tem um site. Tem um site, Betim tem site. E aí você entrou enfim, no estágio para trabalhar com geoprocessamento. E, mano, como é que foi? Cara, esse supervisor via que eu ajudava e me indicou nesse estágio, né? Eu vi que você ajuda a galera aí com desafio de programação e tal, tem uma oportunidade lá, você aceita? Não, aceito sim, né? Fico feliz, eu fiquei muito agradecido também dele ter visto isso, né? E tomado essa atitude de me indicar para o outro responsável do setor. E eu, não, aceito sim e tal, porque ia ser meu primeiro contato, assim, né, com programação no estágio. E aí isso podia abrir outras portas, né? E era bem legal, lá trabalhava muito com mapa, então, bibliotecas de mapa no software, sabe? Não mapas físicos. E quando eu entrei lá, tinha um estagiário saindo e eu ia assumir a posição dele. A posição dele, que ele mexia num software específico lá que era de mapeamento de regiões de Betim, por exemplo. Eu não lembro a denominação, mas tinha umas formas de categorizar cada região de Betim e tinha um mapa para isso. Então, aparecia o mapa lá na tela e ele colocava camadas em cima desse mapa, mostrando qual região que é essa, que clicava lá, podia expandir detalhes e tal.
E aí, nesse período, quando eu entrei lá, ele ainda tinha uma semana, mais ou menos, nesse estágio, e ele foi me passando tudo que ele já tinha feito, que ele sabia, porque ele era estagiário também, então não tinha tanto domínio assim. O líder da área lá é um programador também, né? Ele ensinava bastante a gente também. Ele me ensinou bastante esse outro estagiário. Ele me passou todo o conhecimento lá e tal. Eu, né, ainda era bem cru, né, nessa questão de programação. Então ali eu já senti um gostinho que, tipo, é bem mais do que a faculdade estava ensinando, né? Era bem mais diferente. Mas o bom é que usava a mesma linguagem que a faculdade ensinava, que era o C Sharp. Era C Sharp ali com HTML, CSS e essas coisas. E aí o back-end já estava todo feito, né? O back-end é o que está por trás ali da aplicação. E eu tinha que mexer no front-end. Então, mantive esse software, peguei legal, fui mantendo ele até que surgiu uma outra demanda de refatorar um sistema que já existia. E aí foi por minha conta. Eu e o outro líder lá da área, né, que ficava... Só os dois sozinhos. Né, ele tinha feito um antigo, que estava bem desatualizado já. Ele falou aqui, ó, esse é um sistema, você vai ter que atualizar ele, refatorar ele para deixar mais moderno, porque todas as bibliotecas tinham se atualizado e o software não foi acompanhando isso. E aí tirava muitas dúvidas com ele, mas ele não me falava exatamente o que eu tinha que fazer. Ele falava, né, por exemplo, o problema, né, e me dava direcionamentos ali para poder ir fazendo, porque se ele desse a resposta pronta, ele mesmo poderia fazer. Então, ele foi me estimulando nesse senso crítico, nesse senso de pensamento ali, de resolução de problemas. E aí, isso foi bem legal, foi um sistema... Ele é usado até hoje. Ainda nesse Instituto de Geoprocessamento. Tá no site da prefeitura, tem lá, você consegue acessar essa ferramenta. Depois a gente vai entrar lá. Vamos sim. O cabetinho tem que ver esse site. E era um sistema bem legal que também com front-end, nesse primeiro que eu mantive, eu trabalhei na parte do front, nesse segundo também foi só front-end, o back-end já estava todo desenvolvido. E era um sistema de contrapartidas, não sei se tem isso aqui em Campinas, tipo assim... Cara, não sabe. Uma empresa, se eu não me engano, tipo, é como se fosse uma troca da prefeitura de Betim com uma empresa, por exemplo. A empresa fornece alguns caminhões para a prefeitura e a prefeitura ajuda em alguma coisa, algo do tipo. Era uma contrapartida, sabe? Uma troca que a prefeitura faz com as empresas. Vou falar que tem, mas acho que não sei. Era um mapa para isso, tipo, as obras, tipo, a empresa financiava algumas obras e aí, tipo, mostrava, por exemplo, o alvará de construção dessa obra, né? Mostrava os iconezinhos no mapa, a gente clicava, mostrava um pop-upzinho, foi muito massa fazer isso. O pop-up tinha abas assim, que você clicava lá e mostrava as informações da obra, no outro mostrava a contrapartida dessas obras, né? Tipo, o que as empresas forneceram para essa obra e tal. E, cara, foi muito massa mexer com isso. Tipo, eu trabalhei com... Foi eu mesmo ali descobrindo o que era e fazendo. Então, eu fiquei muito orgulhoso disso e tal. E ainda mais por ser utilizado até hoje. Até algum outro estagiário chegar lá agora e atualizar, refatorar o sistema todo de novo, né? Você fez, né? Da hora, cara. Mas foi bem massa isso, cara. E tá de pé, mano. Tá de pé. Tá funcionando. Eu entrei no final do ano passado aí, tava de pé ainda. Cara, mano, que da hora. Muito bom. Mas aí, você continuou por quanto tempo nesse estágio? O estágio da prefeitura lá, ele dura no máximo 2 anos. Então, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, com manutenção de computadores e o resto do estágio ali nesse setor de geoprocessamento. Então, você ficou 6 meses ali no... 6 meses. Caramba, em 6 meses você já conseguiu refatorar tudo isso. Sim, deu pra fazer bastante coisa. Um conhecimento. Que da hora, que da hora. Aí acabou esse estágio da prefeitura, aí você tava no final, assim, da faculdade... Eu tava mais ou menos no meio desse período da faculdade, né? Porque ele durou 2 anos. Então, tava encaminhando pro final já, né? Aí eu sempre, quando acabou isso, procurei outro estágio. Aí eu achei um outro estágio como suporte também, mas Service Desk, né? Numa empresa que falaram que não, você começa assim, sabe? Se você tiver interesse por outra área, você pode migrar para outra área e tal, mas eu gostei muito, tá? Eu tive contato com várias pessoas fodas lá na programação durante esse estágio, mas eu atendia telefone ali, resolvia problema no sistema, acessava remotamente essas coisas. Mas assim, eu estava nesse estágio, porque eu não queria ficar desempregado e queria ter uma experiência ali na área, né? Procurando outro estágio já, também, na área de programação, claro, que era o que eu queria. Porque se eu fosse esperar me colocar ali numa posição de desenvolvimento, poderia demorar, né? E achei outro estágio já, em empresas
que mexe com softwares embarcados, softwares via satélite, essas coisas. Mano, Betinho é o que? A NASA? Tem pouquíssimas empresas de tecnologia lá, mas as que tem são bem legais. Nossa. E aí, tipo, foi como programação mesmo. Era um estágio com programação, não falaram se era front-end e back-end. E acabou que eu mexi com um pouco de tudo, né? Mexi com a parte visual ali do front-end, mexi com a parte de trás ali do sistema, né? O funcionamento ali no back-end. E também até cheguei a mexer na parte dos sistemas embarcados. Trabalhei com um linguagem chamado Lua lá. Já vi falar. Ela é brasileira. Muito próxima. Lua? Muito próxima do Python, né? Bem próximo. Então, você usa lá no... Enfim, eu na época usava no Jupyter. Eu não lembro o que eu usava lá. Mas aí usei aprendi, né, um pouquinho lá de Lua. Colocava uns cabos cabulosos lá no computador que ligava no dispositivo via satélite, que mandava o código para ele, era bem top. Mano, você mexeu com satélite. Era bem legal, mas... Tinha era 54. 54. Era legal essa parte, mas eu confesso que, pelo que eu já tinha experimentado ali, eu estava sentindo maior atração pela parte visual, pela parte do front-end. Até porque o back-end lá era em Java, então não sei se, né, tem muita gente que odeia Java, então... Olha, na época da faculdade eu aprendi qual que foi a linha que siga, né? Lógica de programação a gente pegou com C, a parte de orientação a objetos a gente pegou com C Sharp e algumas coisas ali voltadas, cara, beleza. Alguma coisa, o profundo da orientação a objetos a gente pegou com Java. Eu gostava mais de Java do que C Sharp. É mesmo? Juro pra você. Na minha faculdade era C Sharp. E ele é bem próximo ao Java, então não tive tanta dificuldade assim para atuar lá com o Java, mas confesso que entre Java e C Sharp eu prefiro o C Sharp. Gostos e gostos, né? Hoje eu prefiro os dois. Mas... eu também não. Mas segue o vibe, né? Aí, beleza, você tava lá, você e o Elon Musk, trabalhando no Betim. E, cara, tipo, como é que foi pra você trabalhar, tipo, nessa empresa em que você teve que rodar tudo, sabe? Tipo, fazer tudo, assim. Cara, obviamente, você aprendeu muita coisa. Lá foi bem legal, né? Era uma empresa já, né? Eu tinha muita experiência com a prefeitura, depois eu fui pra uma empresa, era pequena também a empresa que eu trabalhei com o Service Desk. Essa empresa também que eu fui como estagiário de programação também foi bem pequena, mas já era uma empresa, né? Eu já tinha um processo ali e tal, tinha várias pessoas já programadoras também, e trocava ideia com muita gente, aprendi muita coisa lá também. E foi bem legal, cara. Eu confesso que gostei, né? Conheci essa... Igual, eu achava que eu estava sendo empurrado para uma área, porque, tipo, eu mexi com o mapa na prefeitura, depois fui para sistemas embarcados ali. Eu achei, será que eu continuo nessa área de mapa, essas coisas assim? Mas aí, tipo, fui deixando a vida me levar. E aonde a vida te levou? Aí, depois desse estágio, acho que foi o meu último estágio na faculdade, na verdade. Depois disso, já tive que procurar uma oportunidade real, né? Tipo CLT, alguma coisa do tipo. E aí achei minha primeira oportunidade de trabalho mesmo, era lá em BH. Esses outros estágios foram todos em Betim. Muita gente fazia estágio em BH, só que fica a 30 quilômetros lá de Betim, mais ou menos. Só que para chegar lá, estagiário, não tem carro. Mas agora você não é mais estagiário. Agora não. E também não tenho carro. Mas, enfim, para chegar em BH, cara, é um rolê. Porque eu pegava um ônibus até o metrô. O metrô ficava em Contagem, que é uma outra cidade ali perto. De Contagem, era a primeira estação de metrô. E de Contagem eu ia para BH. De BH eu ia a pé para a empresa. Caralho. E você andava quanto tempo? Quanto km, assim, você sabe dizer? No total, no percurso? Não, a pé. A pé. A minha sorte é que tinha uma estação aqui, né? A estação que eu descia, e a empresa era umas 2 ruas atrás dessa estação. Pertinho. Eu achei que era tipo, não, descia lá e andava mais 42 quilômetros. Não andava tanto. Mas nesse rolê todo, demorava 2 horas pra chegar na empresa. Nossa. Então era 4 horas no dia perdidas pra ir à empresa e voltar na empresa. Né? E eu rodava cedo e tal. Mas foi a oportunidade que eu consegui. Eu não queria fazer estágio em BH justamente por isso, por esse rolê todo. E queria estar estudando mais do que fazendo estágio. Então, dediquei mais tempo na faculdade estudando e fazia os estágios ali perto mesmo da faculdade. Decidi ir para BH só depois, porque o point mesmo de trabalho é em BH, para de TI. Contagem, Betim não tem muita coisa. BH tem muitas empresas. E aí, consegui a oportunidade de trabalho lá mesmo, fui. E era uma empresa pequena também, né? Comecei como júnior lá.
E eu me surpreendi, porque eu me candidatei para uma vaga que eu não sabia nada. A empresa, eu tinha conhecimento, né, com HTML, CSS, JavaScript, um pouquinho de Angular, que eu mexi nessa empresa de sistema embarcado, mexi com um pouquinho de Java, era tudo pouquinho, né, que eu tinha trabalhado ali. E bibliotecas de mapas, assim, né, e a vaga, tipo, era JavaScript, React, com Node no back-end, era então JavaScript, e tinha que saber banco de dados e tal. Nossa, não sei nada disso, mas vou, né, sair tirando para todo lado. Mas aí você falou que sabia no currículo, você falou que não sabia. Não, eles tinham meu currículo falava um pouquinho de coisa que eu sabia de cada coisinha ali, sabe? E não tinha muito, não era uma stack que essa empresa tinha, mas eu me candidatei do mesmo jeito porque eu estava querendo realmente não ficar desempregado, eu queria ganhar meu próprio dinheirinho. Então, eles fiz a entrevista lá, eles gostaram de mim e falaram, não, beleza, pode entrar aí, nós vamos te ensinar, a gente aprende junto, aqui é bem colaborativo e tal. Fechou? Então, fui na cara e na coragem, porque eu não sabia nada do que a empresa estava trabalhando ali. E por ser uma empresa pequena, tinha necessidade de tudo lá, tipo, front-end, back-end, tive contato com esses dois de novo, aí mexi com um banco de dados, mexi com um pouquinho de aplicativo, tinha até um sisteminha embarcado lá para médico, que era um sistema, um aparelho que acoplava naquelas máquinas de tomografia e mandava o exame direto para o sistema. Mexi também um pouquinho com isso, não gostei muito, mas mexi de novo com o sistema embarcado lá e, cara, fiz de tudo. Foi uma escola ali para mim também, porque eu aprendi muita coisa, tinha gente muito boa lá também, tinha um líder da área lá também que me ajudava bastante. Ele via que, né, eu era júnior ali, acabava recém-formado, precisava aprender, rampar ali, ele sempre estava junto comigo, ele tirava muita dúvida minha. Eu sou muito grato por ele hoje, porque ele foi como se fosse um pai da TI ali para mim, depois que eu formei. Pai da programação, né? Porque ele realmente me ensinou muita coisa. E, cara, eu gostei muito de lá, fiz tudo, mas fiz um pouco de tudo, mas confesso que, né, me apaixonei ali pelo React, porque eu não gostava somente de fazer botões, estilos. Eu gostava também da parte lógica, e eu pensava, lógica é back-end e front-end não tem lógica, mas lógica de programação, né? Mas o React ali já consegue misturar lógica com layout, essas coisas. Eu gostei muito disso e fui seguindo por essa área no React. Então, fui aprofundando cada vez mais, né, na tecnologia que eu uso hoje, que é o React lá. Legal. E você permaneceu nessa empresa por muito, muito tempo, ou depois você teve uma outra... A vida te levou para outro lugar? A vida me levou por outras áreas, porque eu fiquei um ano, acho que um ano redondinho nessa empresa. Infelizmente a empresa não começou a desandar ali, não ficou tão boa, as pessoas começaram a sair da empresa, então eu precisei, né, afastar ali também da empresa, porque algumas coisas particulares estavam acontecendo lá. Então, mas assim, essa primeira empresa que eu trabalhei foi muito boa para mim, sabe? Eu aprendi muito lá, eu sou muito grato por ela, pelas pessoas que me ajudaram lá também, e aprendi muitos exemplos lá, tanto exemplos bons quanto exemplos ruins, mas do que não fazer, sabe? Tipo, no trabalho, com outras pessoas. Então, eu sigo... Coisas que eu faço hoje ainda, eu puxo de exemplos que eu aprendi nessa época, sabe? Exemplos bons e exemplos ruins do que não fazer. Mas o que é uma coisa ruim aqui que não se deve fazer? Cara, né, todo dev, assim, a gente fala que dev é muito focado em tecnologia, mas eu também sou muito focado em pessoas. Eu gosto do relacionamento com as pessoas, eu observo o comportamento das pessoas. Então, eu vi coisas lá que não eram tão legais, que eu pensava assim, nossa, eu não gostaria que agissem assim comigo, né? Ou fizessem tal coisa assim comigo, ou tomassem essa atitude comigo, assim, eu faria de outro jeito. Então, eu via muito disso lá, sabe? Então, eu peguei isso como exemplo do que não fazer. Você tem um exemplo aí que você pode falar? Tipo, não precisa expor ninguém, falar nome de... Mas tipo, uma situação, assim. É difícil falar, mas... se não der, tá de boa. Não, tranquilo, beleza. Vamos pular. Beleza, então a gente pula. Aí, enfim, a empresa acabou, né? Ela foi... O pessoal foi saindo da empresa ali e tal, e eu fiquei cada vez mais sobrecarregado nisso. No serviço, porque as pessoas iam saindo, então as demandas acabavam chegando em mim ali, que já cuidava de 3 sistemas. Era uma pequena fábrica de software, né? Uma pequena consultoria ali.
muitas coisas chegavam até mim, eu tinha que fazer tudo e tal, fui ficando sobrecarregado ali também com falsas promessas da empresa, então chegou um ponto que não deu mais, eu estava ficando muito esgotado, então decidi, infelizmente, eu gostava muito da empresa, mas ela tomou um rumo diferente, que eu não estava nos meus planos. E aí você foi para um outro lugar. Isso, aí procurei outra oportunidade, aí já procurei agora, né, já tive contato com tudo ali, mais macro, e quis especializar em front-end. A stack que a empresa utilizava era muito boa, eu gostei muito, tinha padrões, processos muito bem definidos. Peguei isso como exemplo também. E aí procurei outras oportunidades como júnior também, já que eu era júnior. E tem muito disso até na programação, porque eu não me valorizava, assim, acho que até hoje talvez a gente não se valoriza como deve, né? Eu não me valorizava muito, assim, achava que, nossa, não sei como será que eu vou virar um dev pleno, como será que eu vou subir de nível. Eu achava que eu ia ser júnior, tipo, muito tempo, porque eu não sabia, assim, o que um pleno tem que ser para poder, o que uma pessoa tem que ser para poder ser pleno, sabe? Não tinha uma noção muito disso e achava que isso era uma realidade muito distante. Então eu procurei ali outras vagas como júnior, fiz algumas entrevistas e tal, fiz uma entrevista numa empresa também de BH, só que mais profunda de BH. Só que aí já foi era remoto esse serviço. Você podia fazer de Betim mesmo. Aí eu ficava em Betim mesmo trabalhando. E aí essa empresa, legal, eu já utilizava uma stack ali bem parecida que eu já utilizava. Então, contei ali um pouco da minha trajetória para eles, que eu já tinha feito e tal. E eu me surpreendi, porque era uma vaga de júnior e eles me reconheceram, me contrataram como pleno. E era tipo uma coisa que eu chegava que, nossa, daqui a vários anos eu devo conseguir chegar a pleno, sabe? Eles me contrataram como pleno, então eu comecei a ter uma noção melhor, né, de como é essa questão de reconhecimento da nossa área, de um desenvolvedor e tudo mais. E aí foi sucesso, cara. Eu gostei muito. A empresa fez várias promessas ali na hora de me contratar, né? Ah, a gente é assim, a gente é assado, a gente faz isso, a gente tem aquilo. Eu, pô, legal, é uma cultura que eu me vejo nela, né? Tipo, eu não ficava procurando muito altos salários, eu não ficava procurando dinheiro. Eu sempre procurei algo que eu me sentisse bem fazendo aquilo que eu gostava numa cultura que eu iria me sentir bem ali dentro, sabe? Uhum. Então, essa empresa pareceu ser a ideal pelo que ela falou pra mim, né? E aí, acabou que eu fiquei pouquinho tempo ali também. Fiquei 6 meses nessa empresa. Acabou que, né, no desenrolar do trampo ali, a empresa não era nada daquilo do que ela tinha falado que era. Ela tinha uma cultura totalmente diferente, muito burocrática, as ordens vinham de cima e para baixo, quem não fazia... Tchau, ia de americanos. Sim, ia de americanos. Então, tipo, não era uma coisa que eu me sentia bem, eu não me sentia nem confortável para falar muito na dele. Eu falava só o básico ali e tal. Sabe, não tinha muita... Não era confortável trocar ideia com os outros devs do time, porque já era uma panelinha ali que tinha e tal, as outras pessoas novas não se encaixavam muito bem, eles também não faziam muito esforço para isso. Mas eu fiquei ali nesse ambiente, mas não queria sair tão cedo assim da empresa, porque eu tinha apenas 6 meses ali, já estava insatisfeito. Às vezes pega mal a gente ficar pulando de empresa, emprego em emprego. Não queria sair, continuei ali até que, pelo LinkedIn, eu recebi uma proposta da empresa, né, na época HDN, né, hoje Leva. Eu recebi uma proposta ali, do nada. Eu falei, pô, tô fazendo nada. Não quer enganar. Eu tô aqui insatisfeito mesmo, vamos ver o que pega aqui, né? Deixa eu responder esse oi. Oi sumido. Oi sumido. E aí, cara, fui, né, nessa entrevista. E o legal é que meu processo durou um dia de entrevista a contratação, durou apenas um dia. Eu achei isso massa. E no meu primeiro contato ali, eu comecei com a Pan, do RH, ela me falou sobre a empresa e tal, falou algo bem parecido que a outra empresa já tinha me prometido, eu fiquei meio receoso assim, mas também falou algumas coisas diferentes, né? Aí eu, pô, foi bem parecido com esse BO aí que eu arrumei agora, e, né, será? E aí... Mas aí fiz a entrevista e tal, acabou a entrevista, ela falou que outra pessoa ia entrar em contato comigo, eu, beleza, semana que vem aí ela deve chegar aí e tal. Mas no mesmo dia a pessoa já me pingou e eu, opa, não, beleza, vamos fazer. Era uma entrevista técnica, inclusive foi o Lucas Alves que me chamou aí. Fiz uma conversa com ele lá
eu achei bem massa, né? Nessa entrevista técnica eu pude confirmar melhor o que a PAN tinha falado para mim de como era a empresa, porque foi um bate-papo ali, a gente começou a conversar e tal, eu Lucas descontraindo, né? O candidato, que era eu, que estava nervoso ali e tal, ele começou a entrar em questões técnicas ali, sabe, bem discretamente e tal, eu fui respondendo essas perguntas. Quando eu me deparei, ele só estava fazendo pergunta técnica, foi bem leve ali a entrevista, não teve aquela coisa de, a empresa é assim, a gente trabalha assim, vou fazer um teste técnico, vou te mandar um teste técnico e você me manda daqui a X dias, e não teve isso, ele fez uma entrevista técnica ali, cara a cara, na hora, perguntando ali, o React isso, né, o JavaScript assado, eu fui respondendo e tal, e aí, tipo, ele, não, gostei muito e tal, vou conversar aqui com a galera, e depois deve te dar um parecer aí e tal. Beleza, né? Esperar aí, semana que vem. E no mesmo dia de novo, já me pingaram, falando que tinha mandado muito bem, né? Eles gostaram de mim na primeira entrevista, mandei bem na entrevista técnica, e já que fecharam já. Aqui tá aqui a proposta, aceita e tal. Eu aceitei. Já. Pedi uns dias lá pra vazar da outra empresa. E tô aí, cara. Foi assim que eu cheguei na... Pô, que da hora, cara. Hoje leva, né? Hoje leve aí. Que da hora. Já mandou a outra empresa, já de arrasta pra cima e tchau. Mandei, não tanquei a outra empresa. Tô aqui e, tipo, o que realmente me falaram, né, que a PAN me falou lá na entrevista de cultura lá que teve inicialmente, era realmente que ela tinha falado que a empresa era e muito mais, cara. Com o passar do tempo eu fui percebendo que não era somente aquilo, era muito mais. Então fiquei muito satisfeito com isso. É uma empresa que eu... dá um fit cultural ali muito grande com o que eu quero pra mim, os meus propósitos, sabe? É super show. Pô, que da hora, cara. Nessa história toda, uma coisa que você falou me chamou muita atenção. Tipo assim, quando você falou sobre a gente, nesse meio do processo, como desenvolvedor, talvez a gente não se valoriza tanto assim, né? Eu não sei se você passou por isso, mas pela história que você contou, deu um pouco a entender que em um momento ali você estava tendo uma crise de impostor. Não sei se aconteceu. Para quem não sabe, a crise do impostor é quando você não se acha capaz ou competente para executar ou estar na posição que você está. Por exemplo, vou entregar um código e falar, pô, meu código não é bom, cara. Eu não devia estar aqui, pô. Eu passei muito por isso. Eu não devia estar aqui, pô, eu sou uma fraude. Foi assim? Sim, foi. Não, foi basicamente isso, né? Eu ali como júnior já, tô saindo da empresa, vou para outra empresa, mas será que eu mereço, tal, sabe? Tive essa crise existencial aí do impostor, e acho que até hoje ainda tem um pouco disso, mas às vezes eu volto para minha realidade rapidamente. Às vezes eu estou fazendo uma tarefa ali, eu preciso fazer uma coisa, pô, será que eu vou conseguir? Não, acho que eu não sou capaz disso, tal, mas rapidinho, não... Pô, isso aqui eu consigo, é só fazer isso, tal, pesquisar, assim, então, acho que de vez em quando bate um surto, assim, mas passa, sabe? É só respirar e não, vai rolar. Cara, mas nem só de trabalho é a nossa vida, né? Eu percebi que na sua mão você tem um contrato. Você tem aqui. Um vínculo aí. Cara, tem. você é casado há quanto tempo? Né? Cara, eu sou casado tem 1 ano e alguns mesinhos, casei em março do ano passado. E não chamou eu. Eu onde foi esse casamento, né? De onde foi? Cara, foi um casamento diferente, inusitado aí, casei num cruzeiro. Casou no cruzeiro. Casei no cruzeiro. Casou no cruzeiro. Vou casar no cruzeiro. Quando vocês estão fazendo aí festa em chácara, eu vou casar no cruzeiro. Por que você casou? Não, agora, por que você casou no cruzeiro? Cara, essa ideia surgiu de uma brincadeira que eu fiz, na verdade. A gente, né, se conhecia há bastante tempo já e, tipo... Beleza, vamos casar, né? Chegou a hora e tal. E aí... A minha família não é tão grande, né? Tem gente aí espalhada também pelo Brasil. Alguns do Sul, outros em São Paulo aqui também. Mas é bem pequena, bem reduzida. A da minha esposa é bem grande. Grande mesmo. Pra você ter uma ideia, quando os pais da minha esposa foram casar, o casamento apareceu lá umas 700, 800 pessoas. 800? É a cidade de Betim inteira. Isso na época deles. E agora, na nossa geração, que tipo, essas pessoas tiveram filhos, ia dar muito mais, né, Meu gente? Deus, cara. Então, a gente, né, queria casar, mesmo assim, mas... No estádio de futebol. Né? A gente tava querendo fazer num sítio, né,
Uma fazenda, né? Um sítio bem grande. E aquele rolê, né? Buffet, né? Decoração e tudo mais. E a gente tentou deixar essa lista mais enxuta, né? E a lista tinha quantas pessoas? Inicialmente. A gente fez ali uma listinha de 500 pessoas. A primeira lista. Aí, não, vamos cortar. Aí vamos cortando e tal. Aí chegou até umas 300. Aí passou outro tempo. Não, mas se chamar tal pessoa, tem que chamar outra pessoa. Aí se chamar essa aqui, tem que chamar aquela lá também. Aí voltou, 450. Não adiantava, tinha que chamar. Apesar de que todos não vão, né? Mas mesmo assim, ainda é muita gente, muito dinheiro envolvido. Muito poder dinheiro envolvido. Uma brincadeirinha dessa. E aí, um belo dia, eu tava lá na casa da minha esposa, na época a gente era noivo. A gente tava conversando sobre isso, tal, sobre a lista e tal. Eu, nossa, quanta gente, se for assim, é melhor casar num cruzeiro, né? Aí, rimos a beça e tal, obviamente todo mundo parou. Mas casar no cruzeiro? Vamos ver. Tem isso aí? Como é que é? E o pessoal começou a levar a sério. E aí a gente foi pesquisar e realmente tinha. E a gente começou a realmente investir, né? Virou um sonho, porque a gente não sabia que tinha e conheceu e foi ver vídeos sobre isso, depoimentos sobre isso. Acabou que virou um sonho ali e a gente foi caindo de cabeça nisso. Que da hora, cara. Mas assim, nesse processo desse sonho, como é que você foi se comunicando com essas 450 pessoas? Aí, tinha um rolê todo envolvido, né? Porque é um cruzeiro, então... o cruzeiro já tem uns pacotes de casamento. A gente, como bom noivo, contrata um pacote e já vem tudo. Vem decoração, vem a cerimônia, vem tudo envolvido. Eu só preciso levar meu terno e minha esposa levar o vestido. Pronto. Já tem um casamento lá no cruzeiro, pagando o pacote. Já tem até bolo. Tem até bolo no pacote? Tem bolo. E aí... Mas a decoração do próprio cruzeiro, tudo que eles arrumam, né? A gente não interfere. Você só fala assim, galera, eu quero casar aqui, nesse cruzeiro. Aí, decoração, você quer escolher a flor azul. A gente não escolhe. É a decoração deles. A gente tem a opção, por exemplo, de levar mais flores ou levar outros detalhes de decoração, igual a gente levou um bolinho de isopor fake, a gente decorou ele e tal. A gente montou a nossa decoração lá, mas se a gente não quisesse, era só usar a do cruzeiro mesmo. E é feia? Não é aquela coisa, né? Nossa, que bonito, olha esse casamento, sabe? É simples. É porque o cruzeiro, principalmente, que a gente foi, é italiano. Então, os italianos têm um estilo. E aí eles seguem, é sempre aquele estilo para todos os casamentos. Às vezes, de temporada em temporada, muda alguma coisinha, mas geralmente é sempre aquela mesma decoração um pouquinho xoxa, sabe? Eu já casava virado pro mar. O mar é a decoração. Não, mas tem isso lá também. Tem vários salões no cruzeiro que você pode escolher qual você quer casar. E não acontece só um casamento no cruzeiro. A não ser que tenha só uma noiva, né? Mas... Geralmente, no nosso, por exemplo, aconteceu 4 casamentos. A gente foi o terceiro casamento, no segundo. Mas, um atrás do outro. Não. Quando você entra no cruzeiro, você escolhe o dia, o salão que você quer, você dá a sua preferência. E aí, você manda aí, você vai receber depois a preferência das outras pessoas que querem casar e vai bater ali, se dá. Tal pessoa, tem 2 pessoas querendo um dia. Então, conversa com essas pessoas, uma vai ter que ceder, porque a outra já tem esse mesmo dia, esse mesmo horário, talvez. Mas é tudo negociado, sabe? Cara, que da hora, mano. Mas aí, como é que você se falou com essas 400 pessoas? Sim. Vamos lá. Aí tem esse rolê, né? A gente paga o pacote, mas também tem... o cruzeiro tem as suas cabines, né? Que são os quartos. Então, tem alguns tipos de quartos, né? Que são os diversos tipos de experiências que tem lá no cruzeiro. E aí, isso a gente não conseguiria bancar. Né? A gente não consegue pagar, né? Por mais que a gente queria muito, a gente não consegue pagar o quarto de cada um no cruzeiro. Então, a gente precisou informar isso, né, para as pessoas, que é um casamento, mas é meio que umas férias, né, porque o nosso cruzeiro demorou uma viagem, né. O nosso cruzeiro foi de 4 dias. 4 dias, 3 noites. Então, é uma viagem, né, pode ser até uma viagem de férias ali, com um casamento dentro. A gente queria vender uma experiência, que era a experiência de fazer um cruzeiro, de ir para uma viagem, e nessa viagem aconteceu um evento que ia ser nosso casamento. Era isso que a gente queria vender ali pros convidados. E aí, para isso, a gente fez um marketing cabuloso ali. Um investimento pesado, porque... O que você fez nesse marketing? As pessoas tinham que querer ir, né? Porque muita gente pensa também que, cruzeiro, coisa de rico, não, muito caro, não vou. Mas não é, cara. A gente, planejando direitinho, dá super pra ir no cruzeiro. Todo ano, se você quiser. E aí, para isso, a gente pensou antes
para poder avisar o pessoal também com antecedência, né? Planejou tudo para o pessoal ir se dividindo ali ou planejando como que ia fazer isso, né? A gente avisou com um ano de antecedência para os convidados. A gente ia casar, era pra gente ter casado em 2022, na verdade. A pandemia, né? Aí veio pandemia, veio pandemia. E a gente adiou, então, tipo, a gente planejou tudo com 2 anos de antecedência, 1 ano de antecedência, mas veio a pandemia, então a gente adiou mais outro ano. Algumas pessoas já sabiam dessa ideia, mas não todas. E aí, tipo, a gente ficou mais um ano planejando, para tudo certinho mesmo. E aí foi em 2023, né? Mas a gente avisou todo mundo, a gente ficou esse ano planejando tudo, para já chegar aqui com um ano antes do casamento de verdade, com tudo pronto. Tipo, a gente montou um site, montou várias informações. Né? A gente tem uma agência que a gente contrata para poder fazer esses trâmites, porque tem aqui a operadora do cruzeiro, tem a agência e tem a gente. Então, a gente é difícil, né, conversar direto com o cruzeiro, com a agência do cruzeiro, porque fechar pacotes com eles é mais caro. Então, tem um intermédio ali que a gente conversa com eles e eles conversam com o cruzeiro. E, tipo, eles montaram um grupo, em grupo sai mais em conta o valor da cabine e tal. E aí, tipo, a gente viu tudo sobre o cruzeiro, porque as pessoas iam ter dúvidas, não ia botar credibilidade, a gente precisava passar confiança, né, no que a gente estava fazendo, porque a gente também nunca fez um cruzeiro, muito mais casar. Então, a gente tinha que falar. Então, a gente precisava passar confiança ali de que é assim, é assado, funciona bem, é legal, é divertido, sabe? Então, a gente fez ali todo um marketing para isso, criou um site, fez lá, colocou no site a nossa história, dicas, os tipos de cabines que tinham, um roteiro que o cruzeiro ia fazer. Tem até uma página de dúvidas lá, não sei se chegou a ver, mas tem como se fosse um faquezinho lá, que as dúvidas frequentes, porque a gente já alimentou algumas dúvidas frequentes e com o decorrer do tempo a pessoa ia tendo muitas dúvidas iguais, a gente mesmo ia lá e colocava, preenchia lá, criava uma nova seção lá de dúvidas frequentes com isso que a galera ia trazendo pra gente, mas a gente estudou muito sobre o cruzeiro para poder passar essa credibilidade pro pessoal. Cara, pode concluir. Não, aí, tipo, foi isso aí, a gente montou um site e tal, divulgou ele quanto antes, a gente não exigia presente também da galera, porque a gente queria muito que tivesse ali com a gente, a presença da galera ia ser o nosso presente, porque não é fácil, assim, vou num casamento ali no cruzeiro, não é assim também, né? Tem todo um planejamento. Tem todo um planejamento, então a gente queria que a presença da galera fosse maior nesse sentido. Então, a gente já deixou claro desde o início que não queria presente, no site a gente colocou que não queria presente, e, cara, foi um rolê danado para poder fazer isso acontecer. Cara, de Betim pro mundo, né? A gente pode pegar o link do teu site, colocar na descrição pro pessoal poder visitar. Pode. Tem lá a nossa história também. Tem legal pra vocês conhecerem. Então, pessoal, no link aqui na descrição do Spotify, a gente vai ter aqui o link pro site deles, né? Pra acompanhar a questão de dúvida, ver foto, ver legal, a história. Não, se quiserem também conhecer mais aí sobre o cruzeiro, eu recomendo ver o site, tem tudo lá explicando também, para o pessoal ter uma noção melhor de como o que ocorre no cruzeiro e tudo mais. Legal, tá aqui na descrição, gente, do Spotify, do YouTube vai estar aqui. Pô. E, mano, de Betim pro mundo, né? Já vamos encerrando aqui. Tenho certeza que tem muito mais história, mas vamos encerrando. Um outro episódio a gente pode pegar um pouco mais de coisa. Mas antes de encerrar, eu queria que você desse dois recados, assim. O primeiro, para uma pessoa que talvez esteja passando hoje por uma situação de crise no impostor, que tipo de conselho você daria para essa pessoa? E segundo, para uma pessoa que tá querendo... Fala aí, se casar é bom ou não é bom? Você quer casar agora? Cara, casar é bom demais, pô. Você tá ali com a pessoa que você ama ali o resto da sua vida, todos os dias ali, é muito bom. É o que a gente buscava, então tá sendo tudo de bom, né, hoje em dia. E, cara, pra quem tá entrando na área de TI também, ou tá passando por tem essas crises, igual de vez em quando eu tenho também, né, sobre, será que eu sou capaz, será que não sou? Cara, se valorizar, cara. A gente é capaz, muito mais capaz do que a gente pensa. A gente consegue fazer coisas inacreditáveis, a gente consegue ser o que a gente quiser. Então, não pense que você não é capaz. A gente tente se valorizar. A gente consegue ir muito mais longe do que a gente imagina. E a persistência, cara. Persistência e muito estudo também. A área de TI está sempre evoluindo, sempre mudando. Tem que estudar constantemente.
tem que ter persistência para isso. Senão, não sai da zona de conforto também, né? É isso aí. Divertindo pro mundo, né? Vamos dar um tchau pro pessoal nessa daqui, ó. Mas um tchau especial. Vamos fazer um tchau dando uma cestinha pra você atleta, né? Mas você sabe que a gente perdia todos, né? Mas já sei que vai acertar. Beleza? Valeu, galera. Valeu.